período de estudo em Roma me possibilitou fazer um mestrado, um doutorado nessa área de eclesiologia. Então, nos ajuda também a estudar. O único problema é que a gente não tem tanto tempo agora na pastoral, com tantas coisas para fazer, não é? Mas nos ajuda a olhar também para a igreja. E até partilhando um pouquinho antes de entrarmos no próprio tema, quando eu estava preparando a minha tese de doutorado, ainda sonhando há anos atrás, eu tomei como objeto de estudo a própria diocese, né? A igreja particular, assim chamada. E isso me possibilitou estudar muito esse trabalho que a gente já tinha uma prática e olhar também a teologia da igreja particular. O último capítulo da minha tese, quando eu fiz a relação da igreja particular, os documentos da Igreja da América Latina, que foram as conferências episcopais, desde do Rio de Janeiro, depois Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Ainda não tinha tido a Assembleia Eclesial. E no último capítulo, quando eu fiz a relação do Papa Francisco com todo esse caminho da América Latina, eu trabalhei a sinodalidade. E então o último capítulo falava da sinodalidade, tratei da Episcopalis Communio e do grande discurso em 2015 de Papa Francisco, no aniversário de inauguração deste caminho sinodal tido com o Papa Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II. Mas, para mim, era algo importante e me tocou. Eu estava lá em Roma quando ele fez aquele discurso de inauguração, de comemoração, melhor dizendo. Não sabia eu que logo em seguida abriria para esse tema da sinodalidade. Então, a tese que foi antes, né, mas fazia parte de um olhar do magistério do Papa Francisco, que estava a todo vapor naquela época, em 2015, 2016, ele lançando as bases e retomando a importância de uma igreja sinodal. Tanto é que o Papa convocou Sínodo para a Família, e aí depois Amoris Laetitia, Sínodo para a Amazônia, Sínodo para a Juventude. Então a gente foi aprendendo que sínodo não é algo tão distante, faz parte desse caminho. E depois a alegria de ter concluído, graças a Deus e com louvor, toda a tese, quando voltei em 2020, e logo em seguida estávamos naquele período de pandemia, 20, 21, e depois a alegria de poder ver que a América Latina propôs e aconteceu a Assembleia Eclesial, né? Não teve mais a conferência dos bispos, mas sim uma assembleia possibilitando a participação de mais e mais pessoas. E com isso, possibilitou também ao próprio Papa, ao próprio Vaticano, vamos dizer assim, propor à Igreja um caminho ainda mais eclesial e mais sinodal. Então, a Assembleia Eclesial para a América Latina, ela foi uma grande ponto de largada para nós e também uma grande motivação para o caminho sinodal que viria logo em seguida, que é o que nós vamos conversar um pouco hoje. Nós vamos fazer um pequeno percurso numa manhã de 1 hora menos de estudo. Nós não vamos conseguir ler esse livro todo, mas nós vamos fazer um percurso, ao menos para ler, olhar um pouco o conteúdo e depois, ainda mais, as pistas para esse momento de implementação, que é o momento onde nós estamos agora como Igreja Universal.
nós descobrimos que ser uma igreja sinodal, e como o próprio afirma os documentos, desde a Episcopalis Communium, o texto que eu citei, lançado pelo Papa para renovar as bases para o caminho sinodal. E depois os documentos a seguir nos mostra então que fazer ser uma igreja sinodal está na essência da igreja. Não é algo novo, não é uma pastoral nova, não é algo que nós estamos inventando, que o Papa Francisco criou da sua mente. Ser igreja de Jesus Cristo é ser uma igreja que caminha junto, é ser uma igreja do diálogo, do caminho, e uma igreja que vai sendo descoberta. Nós, em 2021, quando o Papa Francisco nos lançou o grande desafio, um sínodo sobre a sinodalidade, as perguntas foram muitas e até hoje alguns ainda não se convenceram para que fazer esse caminho. Provavelmente alguns muito fora como a gente diz, da casinha, ou não conseguem compreender, ou tem uma visão de igreja que não é verdadeiramente uma visão eclesial. Porque desde o início, os discípulos estavam reunidos e caminhavam juntos. Mas Pedro e Paulo não se entendiam em tudo. Realmente, brigavam, está escrito no Novo Testamento. Mas eles também sentavam no concílio de Jerusalém para dialogar. Mas um discípulo com o outro, tinha até ciúme entre eles, quem é que vai sentar uma à direita, outra à esquerda? Mas Jesus colocava todos juntos para conversar. O diálogo era comum. Então, se nós queremos recuperar um caminho de igreja, e o caminho que a igreja desde Jesus Cristo implantou, por isso ser uma igreja sinodal está na essência da igreja. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Quando lançado 2021, vamos ter uma Assembleia Eclesial, foi feita uma grande consulta pelos teólogos, como o Dom Moacir disse. Provavelmente para este sínodo nunca outrora aconteceu uma consulta tão grande, nem mesmo para o Vaticano II, que a igreja era ainda menor, com menos dioceses em 1960, com menos bispos a serem consultados, e a estrutura também era menor. Toda a igreja foi consultada, toda a igreja foi chamada a participar, e cada diocese foi sendo chamada a dar a sua participação. Aqui, como outrora, como em outras, por exemplo, também em Jales, já no caminho da Assembleia Eclesial, não sei se vocês se recordam, 2020, antes do sínodo, nós estávamos fazendo já uma grande pesquisa, uma grande consulta em prol da Assembleia Eclesial da América Latina. Então a Igreja da América Latina já se adiantou no trabalho. E logo em seguida teve toda a consulta do sínodo. A gente até ficou, mas acabamos de fazer uma consulta e vamos fazer outra consulta. Claro, uma foi em vista da Igreja da América Latina e outra para contribuir com o Papa, contribuir com Pedro, que nos conduz na barca. E depois, pensando que ficaria naquela consulta e naquele momento, e lê do engano de todos nós. O Papa foi estendendo os prazos, e eu acho que isso ajudou também a perceber, não é só um tema que a gente vai estudar, não é um tema como juventude, como família ou como qualquer um outro, mas é um jeito de ser igreja, e por isso ele vai sendo estendido.
chegou a se estender até 2024, com 2 assembleias sinodais celebradas em Roma, com 2 ou 3 processos de consulta nas dioceses. Em cada diocese foi chamado a ter uma equipe diocesana de animação do sínodo, uma equipe sinodal. Vocês aqui também tiveram, não é verdade? Tem alguém aqui que participou da equipe? Quem que era a equipe sinodal? Então, isso. Foi convidada a diocese a se organizar e pensar, né, com essa equipe para preparar documentos lá na nossa diocese, lá no estrangeiro, em Jales. Nós fizemos também. Então tinha na equipe padres, religiosos, religiosa, 2 seminaristas, leigos, pegamos leigos de algumas regiões da diocese, né? No início da equipe, depois alguns vão se perdendo no caminho. A gente tentou também balancear homens, mulheres, um negro, sabe? Para que a gente pudesse dar esse rosto, né, das diversidades eclesiais aí. E assim começamos o caminho. E elaboramos uma síntese para o Nacional, para a CNBB. Depois respondemos outras perguntas, como vocês também foram sendo convidados a fazer. Chegando em 2024, a gente pensava, bom, concluímos, já chega, né? 2 assembleias eclesiais, tanta coisa falando sobre sinodalidade. Um padre me disse uma vez que uma senhora na paróquia disse assim: então agora nós vamos ter que mudar o nome da nossa igreja, não é mais igreja católica, é igreja sinodal. A pessoa ia na missa e escutava a igreja sinodal, falava num comentário, numa prece. Então veja os perigos também, quando a gente só fala a palavra e não estuda, e não assenta o conteúdo. Pode ser que alguns estão ainda aí pensando que é uma pastoral a mais, ou um enfoque a mais, um cartaz a mais que a gente vai pendurar lá, mas não é. 2024, com a conclusão, então um caminho percorrido, mas ainda não cruzamos a linha de chegada. Por quê? O processo sinodal não se encerra com o término da Assembleia, mas inclui a fase chamada implementação. Essa frase é do Papa Francisco. Então, não se conclui. Agora nós entramos numa fase de implementação. Na conclusão do sínodo, o Papa Francisco decidiu assumir o documento final do sínodo e não escrever uma exortação pós-sinodal. É outra novidade essa. Na maioria dos sínodos, digo a maioria porque nem todos tiveram uma exortação pós-sinodal, mas normalmente depois do sínodo, 6 meses, 1 ano depois, o Papa preparava com uma equipe uma exortação pós-sinodal, recolhendo todo o documento e o caminho feito. O que Papa Francisco fez? Pegou o documento aprovado naquela tarde foi aprovado, deu a maioria, deu o quanto precisava de dar a aprovação. Mais uma grande novidade, e para assombro de alguns, como pode o Papa Francisco, o Papa, né, não só o Papa Francisco, mas o Papa, pegar um documento e transformar num documento magisterial. Então, o documento em si tem vozes do povo. Não é só um documento pensado pelos bispos. Não foi só um documento pensado por um grupo apenas. Foi um trabalhar juntos, de mãos juntas, e um caminho junto. Então o Papa o que fez? Tomou o documento aprovado e disse: eu não vou escrever um outro documento.
aqui está, eu assumo como documento magisterial. Então, nós temos o compromisso agora de lê-lo como documento magisterial. É a nossa exortação, se assim podemos. Não leva esse nome, mas o Papa assim o fez. O que tem, agora entrar um pouquinho nessa realidade do documento final. Ele reflete as conclusões sobre as questões como o papel da mulher, a descentralização da autoridade da Igreja, uma maior participação dos leigos na tomada de decisões. Então, em linhas gerais, depois nós vamos ter um tempinho para olhar um pouco. E isso nós percebemos, então, já é fruto de um caminho que o Papa foi fazendo. Elaborou caminhos para que as mulheres pudessem participar ainda mais. O caminho de reflexão do ministério, até mesmo para as mulheres. Depois, as mulheres até no Vaticano, tem uma prefeita, né, de um em italiano chama prefeita, é prefeito, não tem essa... É o prefeito do dicastério para a vida consagrada, uma mulher, a irmã Brambila, que inclusive esteve aqui no Brasil há pouco tempo. Tem um cardeal que a representa, porque ainda em certas reuniões precisa de ter o cardeal lá. Mas é ela que coordena. As finanças do Vaticano, tem uma mulher lá ajudando a pensar as finanças no banco. No governo, no governatorato do Vaticano, tem uma mulher lá num grande cargo. Desde os grandes cargos, para dizer, né, de toda a participação. E isso já ajuda a perceber a descentralização, né? O povo poder participar ainda mais nas comunidades e a importância dos leigos. O convite para que cada igreja particular, a igreja local, ela possa dar passos nesse caminho ministerial. Não ficar esperando que Roma mande fazer. Se nós não fizermos coisas que nos levem para a fogueira, que ninguém vai aqui se arriscar a fazer uma heresia, a ordenar uma mulher sacerdote, sacerdotisa, não é esse o caminho. Mas podemos envolver ainda mais as mulheres neste caminho de trabalho. Bom, reitera a unidade na diversidade, participação, cada um com a sua realidade. Então, não deixar esquecido todos, inclusive aqueles que talvez se sintam mais à margem. Nós vamos ver depois, nesse tempo de implementação, podem participar e dar a sua contribuição na diversidade. Propõe que as assembleias eclesiais, eles assumem até como o nome que a própria Igreja da América Latina deu, as assembleias eclesiais, seja a nível paroquial e diocesano, sejam mais corriqueiras. Então nós não podemos fazer assembleia só de 4 em 4 anos, de 10 em 10 anos, mas no nível paroquial e no nível diocesano, ter mais esse vínculo de participação. Porque quando se chama uma assembleia eclesial, a diversidade da igreja, ela participa, não é somente um grupo. Então todos vêm. Então, a diocese vai entrar em processo de assembleia diocesana. Todos podem participar. Todos como? Nós não conseguimos fazer uma assembleia com muita gente, mas então representantes dessa paróquia, daquela outra, daquele conselho paroquial, forânico, dessa pastoral, daquele movimento, daquela comunidade. A cadeira, vamos dizer assim, o lugar para cada um. Né? Depois, a revisão das normas canônicas
e a formação dos seminários em chave sinodal. Aqui foram alguns pontos do documento que, inclusive, o próprio Papa Francisco, ao concluir o sínodo, já pôs com que o Vaticano criasse a Comissão Sinodal Internacional da Igreja, criasse comissões para isso. Então, no Vaticano já tem uma comissão pensando nessa questão ministerial dos leigos, da mulher, inclusive aquela comissão que reflete sobre a ordenação diaconal de mulheres, continua trabalhando, né? Como também, por exemplo, esse último, formação dos seminários em chave sinodal. Há poucos anos atrás, 2017, depois aqui no Brasil, foi aprovada a nova Ratio Fundamentalis, por exemplo, para os seminários, e no Brasil as novas diretrizes para a formação dos presbíteros, tanto a formação inicial como a formação permanente. E já está em processo de avaliação, um documento quase que recém-aprovado, de 3, 4 anos. Porque essa chave sinodal precisa acontecer. Se vocês, eu vi que todos receberam aí, que beleza isso, né? O livrinho, o livro texto base do documento final. Se vocês tomam o índice do livro, vou só fazer esse percurso rápido agora, depois nós vamos entrar logo no início, o sumário. Então, o documento ele se divide em 5 partes. A primeira parte, o coração da sinodalidade, assim chamado. É uma parte mais teológica. Então, é uma parte que precisa ser estudada. Ali abre perspectivas eclesiológicas, teológicas, pastorais, mas é um texto, não é? É uma parte mais... O que é a igreja como povo de Deus, a igreja que é sacramento de comunhão, de unidade, a unidade como harmonia, a espiritualidade sinodal. Então, aqui nós vamos encontrar os diversos rostos do que é esta igreja sinodal, neste primeiro capítulo, ou melhor, nessa primeira parte. A segunda parte, chamado Juntos na Barca de Pedro. Um adendo importante. Durante o processo sinodal, de consulta, de elaboração de documentos, várias imagens teológicas ou bíblico-teológicas foram sendo utilizadas. Não sei se vocês se recordam, acredito que sim. Por exemplo, usaram, em alguns documentos veio a imagem da tenda. A tenda, ou melhor, da casa. Aí a casa parecia algo muito fechado, mas a casa é uma casa aberta, uma casa para todos. Depois a imagem da tenda. E aí a tenda, que ela precisa estar bem, para uma tenda ficar de pé, ela precisa de ter estacas profundas ou algo que a segure. Essa imagem da tenda. Aí para alguns não pegou muito bem, porque quando fala de tenda em algumas realidades, aí vai lembrar dos sem terra que faz o seu acampamento com uma tenda e entra debaixo mas exatamente para acolher a todos os pobres lá na periferia, nas grandes periferias da cidade, que faz uma tenda. Mas foram imagens bíblicas que ajudaram. O documento final, ele agora muda a perspectiva também, e nós vamos perceber isso. Ele usa a imagem da ressurreição. E os textos vão aparecendo como aquele dia da ressurreição. A manhã da ressurreição, as mulheres foram ao túmulo. O ressuscitado que aparece aos discípulos. O ressuscitado que pede, vocês têm peixe aí? Não pescamos, lança a rede. Então, a imagem do ressuscitado, como imagem bíblica principal,
é essa que vai percorrer o documento final. Por isso, juntos, na barca de Pedro, vai nos dar esse caminho, né, das novas relações. Pedro que vai dizer, a gente pesca, eu vou pescar, então nós vamos contigo. Então, todo esse caminho da barca, da pesca e a relação do ressuscitado com os seus discípulos. A terceira parte sobre a tua palavra, então, lançai as redes, é o caminho do discernimento qual é o melhor caminho do discernimento? Começar pela palavra de Deus. Uma pesca abundante, a quarta parte, a conversão dos laços. Então, todos irem juntos ajudar a puxar a rede para a praia. Essa imagem que depois vocês vão encontrar no texto, né? E depois, o último capítulo 5, o próprio Jesus ressuscitado que envia, ide a todos os povos. Então, eu também vos envio. E o próprio Pedro, na boca de Francisco, dizendo, nós temos que continuar esse caminho. Então, aqui um percurso um pouco sobre o documento final, não é? Que é necessário a gente poder olhar. Esse documento final, aqui é só um adendo, não vou aprofundar, mas ele já está, e ele, na Igreja do Brasil, nós teríamos este ano a aprovação das novas diretrizes da CNBB. Por motivo da morte do Papa, a Igreja que entrou em todo o processo de conclave, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil foi suspensa e prorrogada para o ano que vem. Então, nós não temos as diretrizes aprovadas, mas nós temos um texto instrumento laboris, né? E aí está ajudando nesse processo de preparação para as novas diretrizes. E o documento final, ele entra de cheio, então, nas novas diretrizes também, ou nesse instrumento laboris, que será votado agora só o ano que vem, na próxima Assembleia dos Bispos. Então, nós estamos neste caminho eclesial. Dias antes da morte do Papa Francisco, então, ainda no mês de março, final de março, ele já estava internado. Nós acompanhamos todo aquele momento de sofrimento, muitos dias de internação. Ainda no Hospital Gemelli, em Roma, ele lançou uma carta, promulgou uma carta, convidando a Igreja a continuar um processo sinodal. E o próprio Papa o chama agora é um momento de implementação. Aí a gente até dizia, mas o Papa está lá internado, nem conversa direito, mas estava trabalhando e motivando as equipes que trabalham com ele. Então as dioceses todas receberam uma carta para dizer, é momento de não parar agora o sino, onde ele disse, esse documento é documento magisterial, e agora entramos num clima de implementação. E para isso estamos vivendo um ano de jubileu, pois a esperança não decepciona. Então, ser uma igreja sinodal é uma igreja também que alicerçada na esperança. Eleição do Papa Leão XIV. Quem é este homem? Eu ouvi na ata, até que vocês já tiveram uma introdução um pouco na última reunião, quem é o Papa Leão. E já a beleza, né, da continuidade da igreja, que no seu discurso, ali inaugural, na praça de apresentação, ele já relembra que nós somos uma igreja missionária, uma igreja sinodal. Ele nos convidou, se vocês se recordam aquela primeira fala dele, a ser uma igreja de construção de pontes
de ligar um ao outro. Ele chamando, eu gostaria que a igreja fosse ainda mais próxima um do outro. Vamos construir pontes. Nós estamos num tempo de guerra, de destruições, mas nós precisamos ser um sinal de conversão, de amor. Então, uma frase do Papa Leão. Vocês conseguem ler junto? Podemos ler? Não sei se lá no fundo vai, mas... Somos uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, que constrói o diálogo, sempre aberta para acolher a todos, como esta praça que braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, de diálogo e de amor. Então, já estava chancelado pelo novo Papa que a igreja continua esse mesmo processo sinodal. Nós continuamos. E por isso, então, nós entramos nessa fase de implementação. Inclusive, anotem aí, se vocês querem acompanhar, dia 25 de agosto, agora, próxima semana, das 20 às 21h30, nós teremos uma live de lançamento na Igreja do Brasil dessa fase de implementação. Então, se vocês estão atentos aí a YouTube, a página da CNBB, pela @CNBB Nacional, então o sínodo continua e o próximo passo é a fase de implementação. Mas qual é esta fase, então? Nós vamos ter que refazer todo o trabalho? Ou tudo que nós fizemos não vale? Pelo contrário. Implementar, acolher, uma fase agora de recepção, de acolher o documento. Podemos voltar, aqueles talvez com uma idade já mais avançada, vão recordar que se nós não fazemos bem uma fase de recepção de um documento, o documento vai para a estante e a gente nem lembra mais dele no próximo mês. O Concílio Vaticano II só conseguiu dar passos que ainda a gente não chegou lá e implementar tanto, graças à recepção. Na Igreja da América Latina, por exemplo, os bispos saíram do concílio, da conclusão do concílio, marcados já. Nós teremos a nossa Assembleia de Medellín, a conferência, onde nós vamos fazer esse processo de recepção do documento. Então, de igual modo, agora a recepção deste documento final, nessa fase de implementação. E a primeira coisa é dar esse passo que vocês já estão dando aqui, já se adiantando, colocando o documento na mão das coordenações, das lideranças, e agora estudar o documento. Veja, o objetivo então principal são experimentar práticas e estruturas renovadas que tornem a vida da igreja cada vez mais sinodal. Então, as nossas assembleias, os nossos momentos, essas consultas que fazemos, abrir, isso tudo não pode ficar esquecido. Agora é momento então de aprofundamento teológico, canônico, para que ninguém vá cometer qualquer problema teológico. Mas será que isso que nós estamos fazendo está certo? Vamos estudar. Antes de falar, isso daí não vai virar nada. Isso daqui é da cabeça de um ou dois. A igreja não quer que seja assim. Ela quer que seja um discernimento e uma decisão comunitária. Então, colocar em prática, revisitar as intenções e materiais, aqui está errado, materiais, textos e indicações pastorais já assumidos. Agora vai ser o momento de nós revisitarmos o caminho feito. Então, por exemplo, lá em Jales, nós fizemos tal caminho de consulta, elaboramos um documento inicial, depois elaboramos aquele documento que foi mandado para a CNBB, depois daquele documento foi feito uma grande assembleia, um conselho ampliado que tem tais. Aqui em Votuporanga, qual foi o caminho percorrido nestes 4 anos de sínodo? Qual documento foi
Ou quais documentos foram elaborados? Tem uma carta? Tem indicações pastorais? Agora é o momento de olhar, dizer, de tudo isso que nós fizemos, o que não pode ficar esquecido? Por onde nós precisamos caminhar? Por onde vai nossa diocese e nossas paróquias? Então agora é o momento de aquilo que já foi assumido, que já foi apresentado, enviamos para a CNBB, enviamos para o regional, enviamos para as paróquias, não pode entrar na prateleira e ficar esquecido. É o momento então de revisitar. Tem uma frase interessante nesse documento de implementação: se aprende só através da experiência e nos abre uma via para o encontro com o Senhor. Então, com certeza, aquilo que foi feito, nós já fomos experimentando uma assembleia e um ser igreja ainda mais eclesial. Quem deve participar dessa fase de implementação? Todos, todo o povo de Deus. E por isso, já no primeiro capítulo do documento que vocês têm aí do Sínodo, ele vai dizer da importância de todo o povo de Deus participar. Chamados pelo Espírito a uma nova conversão, e depois o segundo capítulo, as relações no barco juntos. Gostaria que vocês tomassem a página 43 do livrinho. Bom, a minha é 43, não sei se todas as edições são iguais. Todo caso, o número 49 e 50 dos parágrafos. Ok? Acho que é mais fácil. A página 43, mas não sei se... Em todo caso, vamos pelo número do parágrafo, 49 e 50. 49. O lago de Tiberíades é o lugar onde tudo começou. Pedro, André, Tiago e João tinham deixado o barco e as redes para seguir Jesus. Depois da Páscoa, voltam a partir desse lago durante a noite. Um diálogo ressoa na margem. Então veja, é aquela noite temerosa de Pedro diz: eu vou pescar, eu não aguento mais essa ansiedade. Cadê o mestre? Mataram, e agora? O que nós vamos fazer? Eu vou pescar. Os outros discípulos disseram: nós também vamos contigo. Vamos falar junto? Nós também vamos contigo. Então, Pedro, eu vou pescar. A igreja diz: nós também vamos contigo. Por isso é uma igreja de todos juntos. A sucessão apostólica na diocese, nosso bispo, nós vamos com ele, nós vamos fazendo. Não é um caminho do bispo sozinho. A pesca não foi Pedro que pescou sozinho. Nós estamos juntos como barca. O caminho sinodal também começou assim. Ouvimos o convite do sucessor de Pedro e o acolhemos. Partimos com ele e atrás dele. Juntos rezamos, refletimos, lutamos e dialogamos. Mas, sobretudo, experimentamos que são as relações que sustentam a vitalidade da igreja, animando suas estruturas. Uma igreja sinodal, missionária, precisa renovar ambas. Vamos ler essa primeira frase juntos aí do número 50. Ao longo de todo o caminho do Sínodo e em todas as atitudes, emergiu o apelo a uma igreja mais capaz de alimentar as relações com o Senhor entre os homens e mulheres, nas famílias, nas comunidades, entre todos os cristãos, entre grupos sociais, entre as religiões, com a criação. Veja, então, entre todos. Essa fase agora de implementação, novamente, nós vamos contigo, nós estamos contigo, nós caminhamos. Então, por isso ali, alargar as possibilidades de participação de todo o povo de Deus.
envolver aqueles que até agora estão à margem. Talvez tenha alguma paróquia, alguma região pastoral, talvez algum padre da diocese, enfim. Vamos convidá-los, vamos dizer, você também tem lugar. Ah, eu penso diferente. É na diversidade. Não é porque pensa diferente que a pessoa vai se excluir. Ela é convidada a fazer um caminho de comunhão. Né? E em bispos, presbíteros, diáconos, os leigos, os conselhos, os organismos de participação, esse é um grande ensinamento que deverá entrar no novo Código de Direito Canônico, inclusive como obrigatoriedade às paróquias, porque é isso que saiu no documento de Instrumento Labores, e agora novamente tenhamos conselhos de participação nas paróquias. Isso era uma orientação, ela vai se tornar jurisdição. É necessário ter não só um conselho administrativo, mas um conselho pastoral. O padre não trabalha sozinho, ele trabalha em comunhão, ele precisa ouvir também as outras partes da paróquia. E o bispo também não trabalha sozinho, então ouvir o conselho pastoral, o conselho de pastoral, o conselho de presbítero, o conselho de diácono, cada diocese se organiza do seu modo, né? Então, os conselhos. E aqui, algo que cada diocese vai ter que fazer. Por exemplo, lá na minha diocese, em Jales, eu era o coordenador da equipe diocesana de animação do sínodo. E chegou no final que eu já não estava dando conta de tantas outras coisas, e peguei mais aulas, e falei, bom, o senhor podia encontrar outra pessoa, eu continuo na equipe para tal. Conversamos, a equipe também, mas a gente chegou no final de 24, achamos que tínhamos concluído o trabalho e que a coordenação diocesana de pastoral assumia o barco e levava adiante. O bispo até lançou um documento já está suprimida a equipe, não sei aqui como foi feito. O que o documento agora fala? A equipe precisa voltar àquela ou ampliá-la. Então agora também é momento de ampliar a ação dessa equipe sinodal. Porque nesse tempo de implementação, vai precisar, e até o documento, tanto o documento final quanto o documento de implementação que mostrei, ele é para nós, e ele diz assim, a equipe sinodal é ali já um primeiro laboratório de experiências sinodais. Por isso não pode ser uma equipe muito reduzida, com 2 ou 3 somente. Ela também precisa ser uma equipe que demonstre as várias faces, os vários rostos da diocese. Padre Marcos, você coordena o tempo meu aí? Vamos lá. Aí as equipes sinodais poderão tornar-se mais facilmente, aquilo que eu dizia, laboratórios de sinodalidade. Então, experimentar dentro de si mesma a dinâmica e a promoção de toda a igreja particular como o povo de Deus em caminho. O seu papel é, antes de mais nada, promover e facilitar o crescimento e o dinamismo. Então, ampliar a equipe, revisitar os documentos, identificar quais ferramentas foram úteis na diocese durante esses 4 anos. E podemos identificar também o seguinte, o documento também diz isso, não conseguimos dar muitos passos, a igreja está nos dando a oportunidade de revisitar. Esse negócio aqui não ficou bem preparado, esse trabalho aqui, vamos reelaborar caminhos, reelaborar metas, então identificar as ferramentas e metodologias adequadas, incluindo propostas de formação. No processo da diocese e no calendário da diocese e no trabalho pastoral, ele precisa aparecer. Levar a cabo as iniciativas adequadas para que sejam dados os passos necessários. Então, para que essa equipe vai ser revitalizada?
para tudo isso, ajudar a igreja a criar, né? Vamos ler juntos? Contribuir com a diocese na edificação e implementação do ensino, ajudar a discernir as prioridades pastorais, ou ainda a renovação das estruturas e processos de decisão. Então aqui a equipe sinodal diocesana, ela precisa trabalhar junto com a equipe de coordenação de pastoral, com o senhor bispo, com as estruturas diocesanas, porque nós vamos entrar nesse processo de revisitar e de reelaborar. Mas isso não vai dar certo. Se a gente já começa assim, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. A Aparecida já nos chamava isso, olha, lá em 2007. Precisamos conversão. E essa é uma palavra que aparece também no documento sinodal. Conversão. Então veja, um documento do magistério, como foi o Evangelho Gáudio do Papa, que retomou a Aparecida, agora retoma novamente. Precisamos conversão não só de coração, mas também de estruturas. Sair de uma igreja de manutenção para uma igreja viva, uma igreja que trabalha, que anda. Mas nós estamos num mundo onde ninguém mais quer nada com nada. Então nós vamos ter que mudar as metodologias aí. E nossas paróquias já não conseguem coordenação para mais quase nada. Isso não acontece aqui em Votuporanga, graças a Deus. Só lá no exterior. Então, veja, pode ser bonito falar, mas a gente tem que ter o pé na realidade. Como fazer a partir da nossa realidade? Então, se está difícil, nós precisamos também sentar para chorar junto. E a saída de Pedro para pescar não é à toa. Ele queria chorar, provavelmente. O desespero de ter perdido o mestre. Estava perdido. E aí, qual foi o caminho? Nós vamos contigo. E depois, ao voltar, ao estar chegando de volta, mas nós não pescamos nada. Lança a rede. O homem lá da areia da praia lança a rede. E eles lançaram e pescaram. E quando chegaram com o peixe na areia, qual foi a surpresa? O peixe e o pão já estavam assados. Veja. Então, como nós podemos dar esses passos e contando com algo que é muito importante e acho que já vai aparecer, que é os passos à abertura ao Espírito Santo. Nós não fazemos sozinhos, nós fazemos um caminho juntos, pela ação do Espírito, numa fase também de discernimento. Não vamos pegar nada pronto do outro, por isso que eu não trouxe nenhuma receita. Cada diocese, cada igreja particular tem que sentar, rezar, pedir a invocação do Espírito, fazer o discernimento espiritual, rezar sobre isso, e o documento vai retomando. A leitura, então, do documento deve ser apoiada pela oração, tanto comunitária quanto pessoal, centrada em Cristo, mestre da escuta e do diálogo. Está no parágrafo 51 do documento final. E aberta à ação do Espírito. Uma análise abstrata do texto não será suficiente. Então, a nossa reunião de hoje, eu passando, jogando para lá e para cá, não é suficiente para dizer nós já conhecemos o texto. Ainda que eu vou dando um pouquinho de cada parágrafo, de cada capítulo. Então, na leitura e no aprofundamento do documento final, nós vamos perceber a abertura de espaços, valorização dos ministérios nas igrejas locais, criar um sadio processo de decisão,
prestação de contas, avaliação, os organismos de participação. Nós vamos começar por onde? A escuta da palavra de Deus, no número 83, é o ponto de partida e o critério de todo o discernimento eclesial. Então nós não vamos sair de qualquer jeito. Ouvir a palavra de Deus. Então nossas motivações, nossos encontros eclesiais, o que a palavra de Deus nos inspira? Número 83, então, é por aí que a gente parte. A palavra de Deus é o ponto de partida. Nós vamos retomar. Temos que retomar. Por exemplo, na nossa diocese, está sendo forte agora esse caminho também com a palavra. Né? A equipe diocesana de animação bíblica da pastoral. Então, voltar a refletir ainda mais. Não só estudar a Bíblia como um curso, que na Bíblia tem 73 livros, que isso, que aquilo. Depois eu falava aqui do discernimento e do envolvimento. Na página, no número 102, do 100 em diante, enfim, mas esse penúltimo capítulo, o número 102, em particular sobre formas adequadas aos diferentes contextos, parece necessário assegurar pelo menos um funcionamento efetivo dos conselhos para assuntos econômicos. O envolvimento efetivo do povo de Deus. Então, essa palavra efetivo vai voltar para dizer, não é um negócio teórico. Na diocese todo mundo participa, mas participa como? Não. Participa assim, tem voz, tem vez, vamos escutar, vamos fazer reuniões. Ninguém mais quer reunião, vamos ter que dar um jeito de criar momentos. A predisposição e a publicação de uma prestação de contas econômica atual, certificada. O Papa Francisco insistiu muito nessa questão econômica. Inclusive, se virarmos a página aí mais um ou dois números para frente, se não me engano, ele vai falar da transparência na própria diocese, nas paróquias. O conselho econômico precisa ser e trabalhar com transparência. Então, tudo isso está aqui e que nós precisamos estudar, né? Cada igreja local é convidada a fazer uso, então, destas indicações. Eu estou quase terminando, mas só para percebermos por onde nós vamos caminhar. Então, agora, os últimos slides aqui. De junho de 2025 a dezembro de 2026, então agora nós temos 1 ano e meio, né? Já começou em junho, porque com a posse do novo Papa, e ele também, numa das primeiras reuniões que ele fez, foi se reunir com a equipe de animação para o sínodo. Foi da onde saiu estas pistas para a fase de implementação. Então, até dezembro do ano que vem, nós estamos nesse percurso de implementação, que é o processo, então, de estudar, de revisitar, de reelaborar instâncias, de fortalecer os passos dados, tudo isso que já falei. Depois, 2027... O primeiro semestre de 2027, as dioceses são convidadas a realizar uma assembleia diocesana. Tá? Uma assembleia diocesana. Ao menos no primeiro semestre. Isso tudo vai vir ainda indicações da CNBB, por isso a importância da nossa participação online no dia 25, né, para acompanhar um pouco as orientações da CNBB. Depois, segundo semestre de 2027, as assembleias de avaliação nas conferências episcopais. Então, vamos realizar no primeiro semestre, com certeza enviar as nossas sugestões, o Nacional vai realizar, depois a Igreja da América Latina vai realizar, enfim. O primeiro quadrimestre de 28,
as assembleias continentais e está já convocado mais um sínodo, mais uma assembleia sinodal sobre a sinodalidade, para ver que não acabou. Nós achávamos que ia parar lá em 22, 23, foi para 24 e agora foi para 28. Isso porque é um modo de ser da igreja. Não é um modo de ser igreja qualquer. É da igreja. É ser uma igreja sinodal. Então, em 28 já está convocada a Assembleia para recolher também toda esta lá no Vaticano e vai novamente reunir as bases. Vai todo mundo lá. Para encerrar, o número 141, por favor. Menos as suas ideias, Márcio. Assim, bem feita. Isso já é uma grande coisa. Então, aquilo que eu disse no início, que a imagem da Páscoa, né, que percorre todo o documento, o número 140 vai dizer: na noite da Páscoa, Cristo entrega aos discípulos o dom messiânico de sua paz. A sua paz é plenitude do ser, harmonia com Deus, com os irmãos, com a criação. E aí, o número 141, vamos ler junto essa primeira frase? Para que o santo povo de Deus Possa testemunhar a todos a alegria do Evangelho, crescendo na prática da sinodalidade. ele precisa de uma formação adequada, primeiramente a liberdade de filhos de Deus, No seguimento de Jesus Cristo, contemplando na oração e reconhecendo nos povos. Então veja, aqui é o chamado para que todos possam crescer nessa prática. Então a sinodalidade implica uma profunda consciência de todas as vocações e de que todos são importantes neste mundo eclesial. Nós continuamos este tempo, não é? Com essa metodologia do discernimento, tempo de oração, de partilha, de escuta, formar para a sinodalidade, escuta e diálogo na comunidade. Esse é o convite que a igreja faz, e eu termino aqui com esse convite. Caminhemos juntos em missão, com a verdadeira esperança que é Jesus Cristo, que não decepciona. Obrigado pela vossa atenção, é isso que eu tinha preparado. Tudo bem? Então, Padre Marcos, obrigado, e é isso que tinha preparado para compartilhar com vocês. Obrigado mais uma vez a todos, Dom Moacir, a alegria de poder de novo estar aqui na vizinha diocese de Votuporanga e também caminhar com vocês. Gratidão pelo convite.